Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar nesta segunda-feira com Atualidades Pampa, o seu programa diário, aquele que leva até você as notícias que marcaram o dia, tanto no Brasil, no mundo, principalmente na nossa cidade, no nosso estado. Por exemplo, para o nosso município, os servidores resolveram encerrar a greve. Foi encerrada a greve dos servidores municipais. Aqueles que costumam trabalhar no turno da noite já começam a trabalhar nesta noite mesmo. E os outros retomam a partir desta terça-feira. Outra coisa também bacana que interessa a todos nós é a famosa cartinha da campanha do Papai Noel dos Correios. Agora a gente pode participar através da internet, porque antes tinha que ir até o correio, pegar uma cartinha, aí vai, compra o presente, distribui entre os colegas. Agora você, através do site do correio, claro que você tem que ter um cadastro anterior, enfim. Mas esses são assuntos que nós vamos tratar no nosso programa, que está começando agora, que conta sempre com a sua participação, através do WhatsApp, 999-777001, ou através do e-mail, atualidades@pampa.com.br. Entre os transtornos do PSDB, os resultados já começaram aí. O ministro Bruno Araújo, que é das cidades, pediu a sua demissão, disse que da maneira que a situação que está, ele não se sente mais à vontade de permanecer no governo. E uma coisa também que eu achei muito legal da nossa segurança pública aqui, os nossos policiais identificaram aquele homem que lá no Espírito Santo matou uma jovem. E ele é suspeito lá no Espírito Santo de estupro, suspeito de estupro e sequestro de uma adolescente no Espírito Santo. E ele estava aqui no Rio Grande do Sul, na verdade ele estava aqui em Porto Alegre. E nesta madrugada, a Polícia Militar no centro de Porto Alegre identificou aquelas coisas que eu sempre digo, a polícia tem um olho clínico, né? Ela olha uma vez a fotografia da pessoa, depois ela já identifica. Eu não sei qual desses assuntos chamou mais a atenção de vocês, ou se nessa segunda-feira, Mário Barcelos, algum assunto em especial chamou a tua atenção. Você falou dos policiais. O policial, ele tem um faro, é uma coisa espetacular. O policial, ele conversa, ele olha nos olhos, e a maior linguagem é a linguagem dos olhos, e o gestual, os gestos, e o policial olha e ele já identifica se o camarada está mentindo ou está falando a verdade, né? Que a autoridade policial, aquilo se impõe, né? Eu acompanhei alguns interrogatórios em São Paulo, muitos em São Paulo, alguns no Rio de Janeiro, e vi o cidadão entrar na sala de interrogatório com aquela pose toda. Muitas vezes eu estava por detrás do vidro, etc., vendo esses interrogatórios. E eu via as pessoas, né, daqui a pouco mais entram em contradição. Então o policial, eles jogam uma pergunta e daqui a 3 minutos ele joga a mesma pergunta com outro teor para ver se o camarada entra em contradição. Entrou em contradição, aí já era, né? Aí o fio da meada vem e tal. E é uma expertise dos policiais, né, que estão muito acostumados a lidar com a bandidagem, né? Porque, aliás, o que tem de bandido nesse país, né, é impressionante, dona Magda. Em qualquer lugar só se fala de bandido, bandido, bandido. Brasília, então, é o covil deles. Bom, e agora, sim, alguns bairros aqui da nossa cidade, né, os moradores se reuniram, estão colocando anúncios assim, cuidado, viu, o que você vai fazer, que você está sendo monitorado. As pessoas estão se virando da maneira que pode. O WhatsApp ajuda bastante, sim, né? Vários grupos que são criados exatamente dentro da comunidade para saber se aconteceu algum assalto, enfim, alguém correu perigo. Mas o que me chamou a atenção no final de semana, em especial domingo de noite, eu estava em casa, aquela coisa assim, é domingo, né? O que eu vou fazer? Aí eu peguei a Veja e comecei a folhear e tem uma reportagem na Veja nessa semana que fala da prisão do reitor e depois do suicídio, né? Eu li essa reportagem. Ai, olha, Mari, eu fiquei deprimida. Falei na Rádio Pampa. Olha, vamos reproduzir para o nosso telespectador porque, o que era. Dois repórteres, enfim, jornalistas foram até Santa Catarina, fizeram uma investigação, né, a respeito dos fatos, de tudo, uma reconstituição, acho que melhor dizendo, de todos os fatos. De algumas fraudes nas universidades federais. Da própria repercussão que aconteceu com a prisão do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina e o depois, o que aconteceu depois, né? Eles retomaram um pouquinho como foi o antes do suicídio também. Sim.
Então, eles contaram sobre a investigação que ainda ninguém foi denunciado, né? Contaram que ele foi surpreendido ao ser pego pela Polícia Federal e que a delegada deu uma explicação, assim, evasiva a respeito, muito vaga, do porquê ele estava ali. Simplesmente ela saiu para dar entrevista coletiva e disse que ele não estava sendo acusado pelo desvio, né, do dinheiro, mas por obstrução à justiça. Mas ele ficou marcado, ouvido moco, né, é o nome, e porque ele fez com que as coisas não tivessem continuidade dentro da investigação, porque foi procurado por 2 pessoas para ser alertado, né? Então, com base em 2 depoimentos apenas e sem nenhuma prova documental, ele foi preso, ele foi algemado, despiram ele, né? Então fizeram assim, transferiram, a juíza que determinou a prisão, no outro dia pediu licença saúde, a outra juíza analisou os autos e não achou nenhum indício para a prisão. E aí ele conta o que conta a reportagem, que o pior de tudo é porque ele é graduado, pós-graduado, mestrado, era professor, além de reitor, acompanhava jovens e ele foi impedido de entrar na universidade, que era a vida dele. Quer dizer, a casa dele ficava a poucos metros da universidade, então fazia da universidade a sua casa. Aí chegou a ficar toda arrepiada, Mari. Porque daí conta do filho, pecha, né? E conta assim dos momentos finais que ele vai num barzinho que ele ia sempre e que ele conversa com o garçom e que no outro dia, quando o garçom fica sabendo que ele faleceu, o garçom conta que ele nunca disse que ele era reitor de uma universidade, de tão simples que ele era. Então, daí faz um pouco a gente parar e refletir até que ponto, né, esse processo acusatório tem que ser feito desta forma, em todas as situações. É porque a gente vive uma situação tão complicada, uma situação tão difícil, que acontecem tantos desvios. Os 80 milhões que eles acusaram era o valor total do repasse, não era o valor do montante que tinha sido desviado. Até agora não se tem esse montante, então tem furos na investigação. E ele coloca, não vai mais aí. Né, exatamente, ele leva no bolso dizendo que a morte dele tinha sido traçada no momento que afastaram ele da universidade, que era a vida. O processo de Kafka, ele não sabia por que ele estava sendo processado. Ele não tinha processo, nem existia processo contra ele. Né? Foi lamentável isso aí. É muito triste. Não, eu fiquei emocionado, eu fiquei sinceramente. Emocionada também. Eu li isso aí, eu falei na Rádio Pampa hoje pela manhã e chegou o momento que eu comecei a me sentir mal, inclusive, por ver esse processo de acusação, quer dizer, essa caça às bruxas, né? E principalmente da população, né? Porque uma vez que vai para a rede, as pessoas já condenam, né? E tinha coisa pichada no próprio velório, no enterro dele também tinha pichação, então quer dizer... Massacre, né? Você atirou do 9º andar ao 7º andar. A humilhação do shopping, do meio do shopping. É a humilhação que a pessoa passa e que muitas não conseguem se recuperar. E até porque, assim, eventualmente... E aí, se ficar provado que ele não tinha nada a ver com isso, como é que vai ser? Alguém vai sentir remorso? Porque até agora não tem, né? Não, até agora não teve a denúncia, né? Teve o indiciamento, mas não teve a denúncia. Vitorino, o que te chamou a atenção nesse final de semana, nesse dia? Esse assunto é um assunto interessante porque eu lembro da escola de base, né, em São Paulo. Aquela da crianças, né? Que lá a condenação foi por parte da imprensa. Nessa condenação à morte desse reitor, eu queria saber com que base se prendeu esse cidadão. Isso que a Carla está... Em 2 depoimentos. Pois em 2 declarações de funcionários... Teve condução coercitiva? Sim, Ele estava no banho. E ele foi preso. Porque 2 funcionários o acusaram. Exatamente. Tá, qual foi, de obstrução, não de desvio. Qual foi o delegado que pediu essa prisão? Delegada. Muito bem. A gente tinha que saber o nome dessa delegada e botar no ar o nome dessa senhora. Mas tem o nome dela. Essa delegada que pediu. Muito bem. O nome dessa delegada e também o nome do juiz que autorizou a prisão. É uma juíza. Uma juíza. Pois é, está na hora da gente começar a dar nome aos bois, porque essas pessoas precisam ser conhecidas da população.
Porque essas duas pessoas, certamente, da forma como conduziram a coisa, induziram esse cidadão à morte. Sem dúvida, sem dúvida. Tá bom, aí alguém vai dizer, toda pessoa que for acusada... A questão não é acusação. Era um reitor de uma universidade federal, com mestrado, com doutorado, um homem até então idôneo, de nome limpo, que tinha um convívio pacífico com tudo e com todos. Um cidadão assim, até ser acusado, que ele sequer acusado foi... A Carla relatou aqui, sequer acusado foi, sequer encaminhar a denúncia à justiça foi. Então, um cidadão desse, para ser preso, conduzido, ficar nu, ir para a cadeia, coisa e tal... Peraí, cadê os Gilmar Mendes que solta Daniel Dantas em 2 habeas corpus em 24 horas? Cadê o mundo jurídico? Não vai se manifestar agora? Pô, a gente que dá tanto apoio e tanta força para a Polícia Federal, para o Ministério Público Federal, para a Justiça Federal, a gente apoia aqui, mas está na hora de alguém se manifestar. Porque esse caso, tá bom, alguém vai dizer, não, mas o cidadão, eu entendo, ele realmente era um homem sensível, a ponto de se suicidar por causa disso. Não aguentou. Não aguentou, se suicidou. Chamado de ladrão na rua. Pois é, uma pessoa não resistiu à humilhação, um pai de família, enfim. Agora... Como é que você chegou a esse ponto? Não tem culpados? Não existem culpados? Eu, por exemplo, acho que o Mário Barcelos, qualquer um aqui, ia lutar até o fim pela sua inocência e depois ia meter a boca do trombone. Mas ia processar. Ia processar, mas esse cidadão tem dignidade. Esse cidadão tinha uma dignidade muito frágil, se sentiu atingido e cometeu esse crime. E aí? Quem é que paga por isso? Como é que fica a família dele? Tinha filho, família, mulher, como é que... E aí disse que o filho tinha se mudado há 2 meses, né, Mário Barcelos, e que ele estava sozinho, que os irmãos, que ele tem irmãos também, tiravam ele de casa de vez em quando, passeava pela ilha, e ele se mostrava, chegou aí numa psiquiatra, se mostrava um pouco melhor, mas... Agora, um dos aspectos que eu achei emocionante foi que ele chega para falar com o garçom, que ele conhecia o garçom, ele ia todo dia lá, tomava um chopp, conversava e tal, disse, olha, hoje eu não vou beber nada, eu vou só tomar um cafezinho. Exatamente, depois deu adeus, deu um beijo na bochecha. Deu um beijo no camarada e se despediu. Adeus. Disse essa palavra adeus, uma palavra muito forte. Agora, senhores, senhora, quero levar em consideração também um aspecto. Assim como eu achei errado o pré-julgamento, eu acho errado também se julgar nesse momento os fatos. A gente está imaginando que esse inquérito, esse caso, vai inocentá-lo por conta de todos esses fatos que vocês narraram, que tem um componente afetivo, tem um componente emocional muito forte. Mas se ali adiante os fatos forem outros... O que eu acho que nem é isso que a Carla está pensando. Eu estou pensando a colocação na prisão, na humilhação. Será que precisava prender? Exatamente, prender, transferir de penitenciária. Enquanto isso, o Zé Dirceu estava esse final de semana dançando pagode com um copo de cerveja na mão, coisa e tal. A pessoa que é reitora, a pessoa que é vereadora, a pessoa que é deputada... A própria profissão, que é a exposição, que é servidor público, entendeu? Ela dá margens para isso acontecer. A pessoa pode ser investigada e pode responder e vai responder aqueles questionamentos. Mas a forma como chegou... como que foi feita, isso que eu estou questionando depois de ler a reportagem. E no meio de tudo isso tem o que a Carla diz, né? Quer dizer, com tantos que poderiam ter se matado, não se mataram por quê? Estão comendo de graça, eu estou pagando, não dá para se matar? O Zé Dirceu estava dançando esse final de semana. Sabe, é a diferença da coisa, entendeu? O Zé Dirceu estava sem saúde para cumprir a pena. E pessoas que estão com tudo comprovado. O Zé Dirceu estava sem... A gente viu um vídeo na internet, o Zé Dirceu sem saúde. O médico também, que abusou das pacientes o Abugibe Abajab, aquele... Abdel Macedo. Tá fora? Também essa rapaziada está toda solta. Gedel também está solta. Está tudo solto. É isso que eu digo. Eu acho que é essa relação que a gente faz, entendeu? E que também muito da fragilidade em que as pessoas se encontram hoje em dia. E do julgamento da população também. Mas a população é fogo, né? O Brasil está longe de ser democracia. Nós vivemos hoje uma tecnocracia medíocre, né? Não, e agora... A própria justiça como um fim... E as redes sociais... eu ia dizer, acontece que
permitiram e permitem que as redes sociais deem as cartas e joguem de mão. E a vida não é assim, gente. Mas a rede social aceita qualquer coisa, Sim, sabe? Pois é, aí que tá. Esse é o perigo de se fazer julgamento. E as pessoas têm que ter muito cuidado com o que elas escrevem também. Sim. E com o que elas opinam. Se não tem fundamento. Vai atrás de uma pessoa que contou. Quem é que escreveu mais na frase? As redes sociais deram voz aos imbecis, né? Humberto Eco. Humberto Eco que diz. As redes sociais deram voz aos idiotas. Aí é aquela coisa. Falando nisso, o PSDB é fora do governo, coisa Falar em idiota, o senhor lembrou da Mas a dona Luiz Linda não sai, não. Não, mas ela disse que ela disse que é negra, a mais pobre, nova declaração dela é o seguinte: negra, pobre e da periferia. Eu sou preta, pobre e da periferia. Ela é PPP. Parceria público-privada. Já começou. Ele já começou. Cara, ninguém disse pra dona Luiz Linda, pra ela assim, fica quietinha um pouquinho. Mas ela se acha assim, boca, com 30 ganhando 31, eu queria ser pobre como ela. Não, podia ter dito, eu fui pobre. Aposentadinho. Mais, né? Claro. E trabalhou, estudou e tudo, tem todo o direito de ter. Eu nasci Para começar a declaração dela, já tem um cunho racista. Eu sou preta. E daí, quem é que está preocupado? Pois é. Tu preocupado se a senhora é preta ou branca? Ou seja, está vendendo racismo. Sem dúvida para mim, dona Maria, o final de semana, as duas notícias mais importantes do final de semana e de hoje para o mundo. Final de semana no Brasil, foi a despedida de Felipe Massa na Fórmula 1 no Grande Prêmio Brasil, que a Ferrari venceu com Vettel e assegurou o vice-campeonato do Campeonato Mundial de Construtor e também de piloto. E de hoje falta apenas 5 minutos. A notícia mais importante do planeta. A Itália está sendo eliminada da Copa do Mundo. Está apanhando, em parênteses, da Suécia 0-0 no San Siro em Milão. Esse empate classifica a Suécia. A Itália fora da Copa do Mundo é uma coisa que o Brasil fora da Copa do Mundo. Porque a Itália, Brasil e a Alemanha são as principais forças do planeta que mais ganharam títulos. O Brasil, 5, a Itália, 4 e a Alemanha, 4. Uma verdadeira tragédia do ponto de vista esportivo está acontecendo no San Siro e falta 4 minutos para dentro da partida, está 0-0. Então tá, vamos acompanhar. Falar nisso, no momento de se falar de reforma trabalhista, reforma da Previdência, o ministro Osmar Terra, o gaúcho Osmar Terra, que é o ministro do Desenvolvimento Social, neste início de semana, diz que a Bolsa Família deverá ter um reajuste, 0,5%, 1%, alguma coisa assim, para o ano de 2018. Mesmo com todos os cortes de verbas, mesmo com todos os problemas que estão sendo atravessados pelo país, e esse dinheiro que é garantido para outras coisas, o ministro fala exatamente isso. O próprio presidente da República, né, que anunciou que tem todas essas coisas. Então, vamos ver pelo menos que tem gente que já está dizendo a Bolsa Família não vai mais existir, porque agora se mudaram. É muito difícil. Esse governo tem a intenção de manter, só que quer manter com seriedade. Faz aquelas operações para poder ver quem é que pode. A Bolsa Família virou zona? Mas deixa eu te dizer o seguinte, eu não tenho procuração para defender o Osmar Terra, o ministro. Mas eu participei de alguns eventos onde ele fez palestras, onde ele falou, enfim. O número de pessoas que foram eliminadas já do Bolsa Família, ou por já estarem trabalhando, ou por estarem no Bolsa Família indevidamente, foi bem significativo. Ele está fazendo uma limpeza. Ele está fazendo efetivamente uma limpeza nisso e, ao mesmo tempo, não quer que deixe de existir. Está lutando para que seja mantida a Bolsa Família, porque tem pessoas que precisam, e que também seja limitado, um período tal, e depois deu, né? Qualifica a pessoa, ajuda a pessoa a encontrar alguma coisa, mas não ficar esse negócio que todo mundo tem casos que tem 2, 3 pessoas que recebem Bolsa Família. O Billy, né? O Billy estava no Bolsa Família. O cachorrinho aquele. O cachorrinho, o Billy estava no Bolsa lá no Mato Grosso, né? Que pegar. Mas o ministro Osmar Terra falou uma coisa interessante. Ele disse que o governo pretende reajustar o Bolsa Família em 2018 em índice acima da inflação.
O ministro faz isso também com os aposentados, tá? Eles contribuíram a vida inteira. Tá? Esses contribuíram, né? Eles contribuíram a vida inteira. Faz isso para eles. Difícil, né, de entender a inflação. Eu não consigo entender essa conta. Não, a inflação do Brasil... Saiu um índice que a inflação de outubro ficou em 0,50 e poucos, eu não lembro exatamente do número. Mas a notícia era que estava dentro das perspectivas do governo e não tinha chegado ainda no teto, que eles chamam, né, de toda. Então, estava dentro do que eles estavam das perspectivas. Que era de 4, da meta, exatamente. Entre 4,5 e 6,5. E que estava em 4,5. Mas da onde? Que está em 4,5. Então, e você acreditou, cara? E a gasolina? Você acreditou? E o gás de cozinha? E o supermercado, entra no supermercado? Energia elétrica. Energia elétrica. Tudo aumentou muito. O governo Michel Temer não apenas herdou o hábito dos governos petistas, como ampliou. Quer dizer, tenta nos fazer de bobo com números que são absolutamente irreais. Eu estou falando para quem está aí do outro lado e vai ao supermercado uma vez por semana. Já nem falo em quem para na bomba de gasolina. Eu já estou falando para quem vai ao supermercado toda semana ou que recebe todo final de mês a continha de energia elétrica, da luz para pagar. Você acredita numa inflação dentro da meta, como a Carla falou, entre 4,5% e 5%? Você acredita? Sério. Com a gasolina subindo 35% em um ano e meio, com a energia elétrica subindo do jeito que sobe, gás de cozinha. Aí você vai no supermercado, você vê lá que tudo subiu. Quer dizer, eu não sei com o que eles estão calculando, Magda, o imposto. Eu acho que eles estão fazendo, calculando a inflação pelo esmalte de unha, pelo recalchutagem de pneu, porque só pode ser esses índices que eles estão utilizando. Porque assim, eles acho que nem esmalte, porque tá caro, né? Tá caro. Esmalte está caríssimo. Então, aqui, ó, esse está fora. Se tu pensar que ele seca e às vezes ele não é bom, fica mais caro ainda. Então, tirem esse da cesta. Esse que eu estou usando descascou tudo. Tirem esse da cesta, porque arroz, feijão, leite... legumes, essa coisa, eles já tiraram tudo, né? Porque tinha esse hábito. É sazonal o preço de não sei o quê. Tem que ficar fora do cálculo da inflação. Olha a canalice oficial. Né, Gustavo Vitorino? Tudo é manipulado. E eu falei agora há pouco, né, que agora com a reforma trabalhista, hoje, na verdade, foi o primeiro dia útil da reforma trabalhista. Né? Tá um berreiro. Tá um berreiro. Difícil, né? E agora é o seguinte, ó. Anota que eu estou dizendo, a Justiça do Trabalho está dizendo que não vai cumprir, hein? Não? Não, estão dizendo abertamente que não vão cumprir. E o Ministério Público do Trabalho disse que também que não vai deixar passar qualquer retirada de direito de trabalhador. Ministério Público do Trabalho. Quer dizer, essa turma vai provocar uma insegurança jurídica no país. Mas aí eu te pergunto, aí a pergunta de leigo. Como é que eles vão fazer isso? Não existe uma mudança, não existe uma alteração, não existe uma reforma? Existe, tem que cumprir a lei, mas tem que cumprir a lei. Cumprir a lei do jeito deles. Mas se o próprio executivo... E para variar, o trabalhador vai ficar de marisco entre os rochedos. Se o próprio executivo não cumpre a lei, não cumpre as determinações do Supremo Tribunal Federal... Marne tem toda a razão. Aqui, o Marne, sabe o que vai acabar acontecendo? Essa decisão do mundo da Justiça do Trabalho, leia-se todo o mecanismo, né? Ministério Público do Trabalho, Delegacias Regionais do Trabalho, Procuradoria do Trabalho, Justiça do Trabalho, né? O que eles vão acabar provocando é uma coisa que cresce em Brasília a cada dia mais, é um sentimento de que é hora de extinguir a Justiça do Trabalho. Pois é, isso. Eu sou contra a extinção da Justiça do Trabalho, mas a própria Justiça do Trabalho parece que começa a trabalhar por isso. Você sabe quem é que está quebrada, consegue pagar salário? Quem? A Ubra. Sabe por quê? É verdade. Ações trabalhistas. Tem ações milionárias lá. Mas a Justiça do Trabalho decidiu. Olha o processo do trabalho para você ver como é que eles julgam. Hoje eles conseguiram concluir o pagamento do salário do mês de setembro. Sim, estava 2 meses. Mais tempo. E aí tem que acertar ainda outubro e novembro, mas não sei o que. Então, assim, não é que a Justiça do Trabalho tenha que ser extinta, mas ela precisa mudar sua visão das coisas, deixar de querer consertar o mundo, querer ser mais realista que o rei, e entender que ela não pode ficar quebrando 10 empresas por dia. Pô, tinha um vulcanizador na esquina da minha casa. Tinha um rapazinho lá que estava sempre pedindo comida lá, coisa e tal. Vem trabalhar aqui, ajudar, consertar pneu, coisa e tal. Eu te registro com um salário mínimo. Registrou com um salário mínimo. O rapaz, até para ajudar o rapaz, o menino,
E recolhia os tributos. Sim, o Joko recolhia, né? Dava roupinha para ele, dava tudo, coisa tal. O rapaz trabalhou 2 anos na vulcanizadora, saiu e entrou com uma ação. Insalubridade, hora extra e não sei o que, para der tranco. O cara teve que vender a vulcanizadora, vender as máquinas que ele tinha lá, para não tomarem a casa dele. Quer dizer, sabe? Isso não é um caso isolado. Eu posso citar 10 empresas aqui que fecharam porta por causa de ações da Justiça do Trabalho. Muito mais. E aí você vê o seguinte, parte do princípio sempre do mais fraco contra o mais forte. Então existe a inversão do ônus da prova. Hello? Como assim? Então não é o princípio da justiça? Não, o princípio da lei, da ordem? É o princípio da justiça do trabalho. É a inversão do ônus da prova. Então, quando o Rodrigo Maia disse que tinha que extinguir isso aí, tem que extinguir? Ele tinha razão quando ele disse isso? Não, ele disse carregado por uma pressão que ele vem sofrendo dentro do Congresso, e é forte a pressão dentro do Congresso. Tem até projetos para isso. Agora, se a Justiça do Trabalho resolve fazer uma justiça só dela, que não é a justiça legislada e aprovada, eles vão estar dando munição para quem quer extinguir a Justiça do Trabalho. E vou dizer uma coisa para vocês, a pressão dessa quebradeira de empresas e das ações absurdas que tem na Justiça do Trabalho e sentenças inexplicáveis, vai dar munição para essa gente. E sabe quem é que vai perder? O trabalhador. O trabalhador que perde. Falando em trabalhador, vamos aos nossos telespectadores. Juízes e promotores e delegados têm alguns que se acham acima da lei no trato às pessoas, quer quem que seja a pessoa acusada. Vamos com calma, pessoal, pessoas experientes mandando prender de imediato, e ele era primário. É o Rafael de Porto Alegre que se manifesta através do WhatsApp. Nesse sentido também, gente, mas que fragilidade psicológica desse senhor, Tânia de Bagé. É verdade. Ainda sobre isso. Querida bancada, no caso do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, desde o início percebi que tinha algo em excesso nas investigações. Nunca vi uma pessoa corrupta cometer suicídio. Ele morreu em prol de sua dignidade. Abraços, Mireza Faria Marte de Pelotas. A delegada que você viu era jovem, era meia-idade. Em quantos anos você estima a delegada federal? Tinha foto, eu acho, na matéria. Não tem? Porque foi uma matéria, gente. Foi uma matéria que está na Veja. Sim, mas pela foto não era possível perceber a idade, ter uma ideia aproximada, enfim. Seria chute da minha parte. Porque essa opinião do nosso telespectador é muito importante. Às vezes o policial inexperiente comete excesso. Porque você sabe, né, rapaziada, aí tem uma brincadeira no mundo jurídico que a gente diz o seguinte: o sujeito quando passa no concurso para juiz pensa que é Deus, quando vira desembargador tem certeza. Tem certeza. Então, a dona Magda vê como as pessoas gostam de julgar os outros, né? Mas esse homem é muito frágil por tentar isso. Mas espera um pouquinho, sentimento não se mede, sentimento se sente, cada pessoa é diferente uma da outra. A dignidade, a lealdade, o orgulho de cada pessoa é da pessoa, inerente a isso tudo. E eu fico pensando, né, o abalo psíquico que esse homem teve, um líder, um professor, ele é um professor. Aquilo que eu sempre falo aqui nos dias, que o professor tem que ser o exemplo de todos, o exemplo da comunidade, apontar na rua, aquele é o professor. Imagina o reitor, aquele é o reitor. Olha a dignidade do cargo, ser reitor de uma universidade federal de Florianópolis, Santa Catarina. Aí daqui a pouco ele é atacado dessa forma, está no banho, tomando banho, tá lá vai atender a porta, estava de toalha, chega lá, o senhor está preso. Mas preso por quê? Mas por quê? Aí depois a delegada lhe explica, aí não sabe nada, absolutamente nada. É muito fácil criticar os outros. E vou repetir, sentimento não se mede, sentimento se sente. É muito fácil. Mas ele era muito frágil. Mas e daí? A dignidade das pessoas está no seu conhecimento. Tem pessoas que suportam muito e tem outras pessoas que não suportam. Isso está no foro íntimo de cada pessoa. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nosso telespectador Sérgio Severo, que é um crítico de muitas coisas das nossas opiniões aqui, ele diz o seguinte: a delegada Magda, quem prendeu o reitor foi Érica Marena, ex-Lava Jato. Interessante, né?
Diz o Sérgio Severo. Ex-Lava Jato. Ex-Lava Jato. Tá, mas ex-Lava Jato... Era Deve delegada ser da Lava delegado da Jato. Lava Jato. Ainda Delegado. sobre Lava Jato, boa noite. Então, quer dizer que tem que soltar todos esses corruptos da Lava Jato, porque eles podem se suicidar? Pergunta a Carmen de Pelotas. Não, A gente claro tá que falando não. nada Carmen tá disso. julgando. Nada a ver, pelo contrário. A Carmen já condenou. já. Pelo contrário, nós queremos é que prendam os grandões também. Não queremos que prenda só os pequenos. Esse que parecia Não, e com que provas, sim, né? com Com provas, muita prova, né? Sim, você para tirar a liberdade Não, ao de alguém, contrário. você precisa de indícios fortes, você precisa... E ainda mais primário. Tem coisa que está mal explicada. Magda, eu vou falar. quer ver uma coisa que está mal explicada Fale. no Brasil? Eu vou dar uma tabelinha agora que eu recebi do meu amigo Dr. Estevão Rodrigues, e aí eu digo, bom, isso pode ser spam. Aí fui acessar lá o site do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento. E os números estão lá. Os números estão lá. Aliás, quero mandar um abraço ao Dr. Estevão Rodrigues. Magda, posso Oi, fazer uma querido. criticazinha pequenininha aqui? Sabe meu nariz? Não está bonitinho? Tá normal? lindo. Pois é. Quase 5 meses passando pomadinha, indicado E tu por tinha um o quê no dermatologista, e não era nada disso. O doutor Estevão olhou para mim, me deu um remedinho, 4, 5 dias. Você tinha problema no estômago? É fígado. Eu falei, ficou bravo comigo. Terminou no San Siro, a Itália está eliminada. Isso aí é um prejuízo fantástico no mundo do futebol, porque a Liga Italiana, quando os chineses compraram a Inter de Milão e o Milan, houve um ressurgimento desses times. O investimento chinês na Itália foi astronômico. A Itália fora da Copa da Rússia é um prejuízo incalculável, não só para a Itália, para o futebol. E para Buffon. Buffon que em 98, 2002, 2006, 2010, 2014, fez 5 Copas do Mundo. Se igualou a Lothar Matheus e Carvajal, goleiro mexicano da década de 50. Ele iria para a 6ª Copa do Mundo. Seria o jogador que mais jogou Copa do Mundo na história do futebol. Tudo isso foi embora. A Itália, infelizmente, está fora da Copa do Mundo. Hoje é um dia triste para mim. 0-0? 0-0, eliminou. um No San Siro, com 72 mil pessoas impulsionando. Uma Itália muito ruim, um futebol muito ruim, porque a Suécia não existe. É uma coisa muito triste. O nosso telespectador Breno Galo tinha acabado de mandar um e-mail dizendo isso. Obrigada, Breno. Largou a seleção? Obrigado, Breno. Se aposentou da Suécia. Pois é um prejuízo financeiro brutal. O Olha futebol só, italiano, total. olha só, não vai Estados Unidos, que é uma seleção fraca, mas leva a gente... Não vai ao China, mundo. que está investindo. Não, ou seja, não É. tem transmissão, não vai a China. Não vai ter interesse Tem um nenhum. mercado, são 2 mercados, os 2 maiores mercados do Mercados, mundo. E agora não vai Itália, Mas que é em um dos maiores compensação, mercados da sabe quem Europa. vai? Costa Rica, Arábia Saudita. Honduras não vai? Honduras, Austrália. Time nada a ver. Pois Futebol é assim. Mas eu queria voltar ao nariz do Vitorino, pode ser? Porque eu fiquei curiosa. O doutor Como é que Estevão, tu tinha uma coisa que só se manifestava no teu nariz? Cirurgião plástico. Claro que eu não vou dar o nome do Não importa, dermatologista, não importa, mas não importa. Não importa. Me tratei, aí era pomadinha pra cá, pomadinha pra lá. Blá, 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 E tu achando nada. que era da pimenta? E eu achando que era da pimenta, Era achando uma que era alergia. alergia, achando que era... Doutor Estevão Rodrigues não tocou em mim, olhou pra minha cara e disse, isso aí é não sei o que, resolvi, isso é um parasitazinho. Né? R$10 a pomada. Olha o fígado. Não, pomada nada. Não, ele- Comprimidinho, 5, 6 dias de tratamento, secou tudo, Que desapareceu. bom, Vitorino, bom saber isso. hein? Doutor Estevão Rodrigues, melhor notícia obrigado, é que parceiro. a Você pimenta mais uma não é vez a arrebentou. culpada. Não, a melhor notícia é que eu vou poder voltar pra pimenta. A pimenta, Eu não tinha culpa de nada. Tu e a Carla. A Carla já Eu achava que uma não tinha perebinha que culpa. tinha aqui era da mas eu acho que pimenta. ainda não estou convencida. Mais uma vez aprendi uma lição, viu? De que por melhor que seja o médico, você sempre tem que ter uma segunda Se opinião. tu tá te tratando e não funciona, alguma coisa está errada. Alguma coisa errada. Alguma coisa está errada. Lembra que a gente te falou? Mas, ô Magda, deixa eu te falar aqui. Fala. Essa é a fofoquinha bacana. Fala que eu discuto. Você sabe que no Brasil nós temos 18 estados que vivem nababescamente com dinheiro alheio. Sim. E 8 estados que trabalham feito cachorro. Para sustentar os Para 18. sustentar a rapaziada. Bom, olha bem, senhores, não sou xenófobo. Deixar bem claro. Mas eu não posso deixar de dar o nome dos estados aqui que vivem na boa. O Maranhão é o campeoníssimo no Brasil. Ele arrecada 8%. 1 bilhão 886 milhões por ano para a União. E recebe 9 bilhões 831 milhões da União. Ou seja, o Maranhão, olha que coisinha, recebe nada menos que 8 bilhões de reais por ano. Terra de Sarney. E que, aliás, o Maranhão, que é o 24º em qualidade de vida no Brasil. Queria saber onde vai esse dinheiro. Embora todo mundo saiba.
Lá, a capitania militar de Zé Sarney. Bom, vamos ao próximo. Segundo campeão de Ibope, a Bahia. A Bahia recolhe 9 bilhões e 800 milhões de reais. Eu estou arredondando os números para não dar aqueles, né? E recebe 17 bilhões e 300 milhões de reais. É o segundo lugar. Terra de Gedel Vieira Lima e a turminha que apoia. Bom, aí vem o Pará, que por coincidência também é do PMDB, né? Só estados em que o PMDB lidera. O Pará recolhe 2 bilhões 550 milhões e recebe 9 bilhões e 100 milhões. Esses são os 3 primeiros colocados. Campeão Maranhão. Eu não vou ficar dando número aqui, Magda, mas vamos lá. Olha só. Mas esse é o tom. Bahia, olha só, Maranhão, E o Rio Grande do Sul? Bahia, Pará, Ceará, Paraíba, Piauí, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, seja, Tocantins, aqueles Sergipe, que elegem as figuras. Nordeste, os que elegem o Nordeste, ó. o Nordeste, Nordeste. Aqui. É pra lá que sim, pois é o que tu Aqui, disse, ó. mas tá lá, olha o Aí dinheirama, depois- o dinheirama que tem lá. Aí depois vem Acre, Amapá, Rondônia, bom, enfim. Agora, os estados que são superavitários, ou seja, que sustentam Esses 18. essa turminha toda. Por incrível que pareça, eu não sabia que fazia parte dessa turma o Amazonas. Sabe por quê? Por causa da Zona Franca de Manaus. O Amazonas recolhe 6 bilhões e 280 milhões de reais ao ano e recebe de volta 3 bilhões e 900 milhões. O Amazonas é superavitário. Espírito Santo, Marne, quem diria? Recolhe 8 bilhões e 54 milhões e recebe apenas 3 bilhões 640 milhões. Só a indústria cafeeira. Depois vem Santa Catarina, Minas Gerais, todos estados superavitários, que recolhem gente muito tá onde? dinheiro e volta meia Tá dúzia de fazendo reais. suspenso. Paraná, depois o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é o terceiro estado brasileiro que mais arrecada e menos recebe de volta. Tá aí, por isso que a gente está O Rio Grande do Sul recolhe 21 bilhões 990, 22 bilhões de reais e recebe apenas 9 bilhões de retorno. Só fica atrás do Rio de Janeiro de São Paulo. Ou seja, estados, vou repetir, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina, Espírito Santo e Amazonas sustentam todos os 18 e recebem bilhões de Brasília. Está entendendo agora por que quando se fala em pacto federativo Sim, lá, que- todo mundo, não. Ninguém quer mexer, a questão né? do Nordeste. Claro, porque eles estão com como é a que eu vou fatia mexer maior no- do como é que bolo eu vou deles. mexer na verba, na Falando minha em verba, Gustavo Vitorino, a Petrobras reverte prejuízo e lucra 266 milhões. Também com a gasolina, Nesse- 4,20, queria o quê? Resultado é comparado ao mesmo período de 2016. Contudo, o lucro da petroleira foi ligeiramente menor que no trimestre anterior, quando houve ganhos de 316 milhões. É muito dinheiro. Magda, isso aí é merreca perto do que está saindo. Pode anotar. ok, mas é o que está Pode acontecendo. anotar. O que estão fazendo, É o que está acontecendo. estão fazendo com Olha a aqui, ó. Petrobras. Vamos, assim, mudando um pouco, fazendo um momento mais suave. Hoje é o Dia Mundial da Gentileza. Eu tinha que ter me dito antes. Eu podia ter feito algumas O dia do coisas. quê? Mundial da Gentileza. Eu já cheguei e notei que a senhora está com o cabelo juvenil. Inclusive me elogiou, porque hoje quem fez meu cabelo foi o Paulinho Cacuta, o próprio dono do Bordeaux. É o Dia Mundial. Que é meu cabeleireiro desde os 17 anos. Aliás, dos meus 17. falando de cabelo, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu fiz uma brincadeira na sexta-feira e não foi bem compreendida. Eu não entendo por desculpas, mas eu acho que alguma coisa eu devo dizer. O Chicão é amigo de algumas pessoas. Ele frequenta de um lugar, frequento, não é de o um nome salão, do- enfim. Eu não sei o nome, o Chicão vai... Estúdio Lore. Estúdio Lore. Eu fiz uma brincadeira com o Chicão e parece que foi mal compreendida pelas pessoas. Então, assim, quem se sentiu ofendido, eu peço desculpas. E quem entendeu a brincadeira, que era uma brincadeira entre amigos, Eu entendi. que continue rindo. Exatamente. Tá bom? Então, assim, quem não entendeu a brincadeira, eu peço desculpas. Isso. E quem entendeu, que continue rindo, porque foi uma brincadeira, Não, uma piada que eu fiz com um amigo, Então, tá bom? o pessoal lá do Estúdio Lore é mais
mas os seus funcionários, proprietários e também as suas clientes. Entendo que o que a gente faz aqui é brincadeira, a gente se perde nas brincadeiras. Dona Magda, eu vou falar uma coisa que é uma tese muito interessante, que eu estava hoje almoçando com um amigo meu e nós botamos no papel. Sabia que o político brasileiro, não me interessa a exceção então entrega o cargo, exceção entra no balaio. O político brasileiro é pior que o traficante de droga, sabe por quê? Ele causa um prejuízo para a nação, um prejuízo tão cruel, tão grande, alta de gasolina, alta de alimentação. A pessoa vai no supermercado, hoje é mais caro que semana passada. O traficante é uma briga localizada, briga com gangue, gera violência, mas a pior violência é a falta de dignidade que esses políticos trazem para nós. Vou dar um exemplo. Esse dinheiro todo que foi para esses partidos, que são empresas, onde militam gente que usa a mentira para se eleger e tomar dinheiro meu e da senhora que está aí, depois dizer, eu sou bonzinho, o outro é ladrão. Então larga o cargo, querido, larga o cargo. Tu é cabide de emprego, todos. Tiraram 72 milhões de reais, o fundo partidário tirou uma verba que é para a saúde. O Vitorino pode me confirmar isso, ele sabe mais do que eu, política aqui na bancada. Uma verba desse fundo partidário para sustentar essas coisas nojentas, que são vereador, deputado, senador, governador, de vir dar os militares, dar um golpe nessa história, mandar todos esses caras para casa para ver se eles arrumam emprego, tiraram da nossa saúde, da tua saúde, do SUS que não dá. E eles, o que eles fazem? Com aquele discursozinho. Eu acho que o povo tem que começar a tomar iniciativa e peitar esses caras na rua. Peitar esses caras. Porque são tudo covarde, tudo chato, tem mau hálito, anda com terno de alpaca e anda com uma mulher horrorosa ainda. Terno de alpaca é muito bom. Conta político. Tem que ter gente jovem para assumir esse lugar desses caras. Muito bem. Tem até um telespectador nosso, Carla, lê aí que eu já vou procurar a cartinha do telespectador. Eu era empresário, fechei empresa por uma ação trabalhista corrigida na inflação da época do Sarney. Inflação de 80% ao mês. Resumo, hoje devo R$450 mil sem condições de pagar e nunca teve acordo com a funcionária. Ela ganhou na loteria. Isso é Brasil, Marcos Soares. É isso aí. Esse é um retrato da Justiça do Trabalho. E a gente pensa, esse é um caso isolado. Vocês têm todo dia sentenças assim. Olha aqui, Gustavo, baseado no relato que tu fazias aí, tu citava os estados, né, quem é melhor e quem é pior. A Suzana, nossa telespectadora, a Suzana Teixeira, diz assim no e-mail dela, o assunto separação já, diz ela. Boa noite, bancada, e depois não querem a separação. Claro que não quer. Exato, não interessa, né? Imagina, quem é que vai manter essas mordomias? Esses ainda milhões, sob acusações, ele não pediu para... não vou dizer o teu nome, mas enfim, ele não pediu, mas eu não vou dizer. Em uma proporção menor, uma vez fui acusado... Não, porque eu acho que não é legal. Uma vez fui acusado por um ex-patrão de ter roubado seu estabelecimento. Uma quantia de R$50 que não mudaria a vida de ninguém. Sobre acusação e coisas que nós falamos hoje lá no começo. Tive que ter muita resistência e levantar a cabeça e voltar a trabalhar e provar minha inocência. Mas chorei por dias, uma dor e humilhação que só quem passa por isso sabe. Então você imagina o que pode ter se passado com este reitor. Boa noite, bancada linda. Chicão, minha opinião, toda seleção campeã da Copa do Mundo já deveria ter classificação automática. Como ninguém ainda não puxou isso, abraços Camargo, Santa Rosa. Camargo tem toda a razão, só que a FIFA usa uma política, Vitorina, usa uma política assim, da expansão do futebol. Por isso que tem um classificado lá da CONCACAF, lá da Oceania. Então, as campeãs do mundo, exatamente. Porque onde é que a FIFA ganha mais votos? Ganha na América Central, ganha na África e na Ásia. Porque o voto da Inglaterra vale um voto, da Itália um voto. Então, a Europa, para se classificar... A Costa do Marfim também vale um. Senegal vale um. Vale um. E a Itália foi 4 vezes campeão do mundo e mexe uma indústria de dinheiro muito grande. Quanto a isso, a FIFA, além de fazer essa politicagem, e um curral eleitoral, para se classificar na Europa é muito difícil. Para se classificar na Ásia é uma barbada. Na CONCACAF é só México e Estados Unidos que jogam e entre os Estados Unidos não se classificou. Então o prejuízo está grande, Camargo tem razão, tinha que ir para a Copa. Muito bem. E se vê, dona Magda, voltando ao assunto que foi levantado pelo senhor Vitorino aqui a respeito desse absurdo que é o Rio Grande do Sul faturar 22 bilhões por ano e receber 9 bilhões do governo federal, o que deveria fazer é um termo de responsabilidade com os estados. Você fatura X,
você gasta X. Não tinha que ser proporcional. Claro, evidente, você vai receber X, meu amigo. Exato. Outra coisa, quantas prefeituras foram criadas? Quantos municípios novos são criados? Câmaras de vereadores, etc. Para que vereador? Para que vereador? Para que tanto deputado federal? Para que tanto senador? Para que senador, Chicão Tofani? Para que serve senador, rapaz? Não, e 500 deputados. 513 deputados? Então, tudo de folga. Tudo de folga, Então, não faz nada. tem trabalhando. O prefeito viaja para a Europa. Para não interromper... Foi para Israel, lá, Presta não fazia atenção, nada. para não interromper a sequência do árduo trabalho que eles têm, das decisões que eles têm no benefício do povo brasileiro, como eles não iam poder fazer feriado, ia ficar muito feio, quarta, quinta e sexta, eles trocaram, não vão trabalhar segunda e terça, nem quarta. É 10 dias. Então, não, Então, é voltar. toda semana. Esse Rodrigo Maia, filho lá do César Maia, é outro também que está nessa coisa toda aí. Eu vou dizer uma coisa, qual é o grande político brasileiro que nós temos hoje? E vou dizer mais para vocês, candidatura do Luciano Huck está crescendo, já chamou Joaquim Barbosa, está crescendo. Ele está fazendo marketing, o Joaquim Barbosa já disse, ele veio fazer uma visita com o presidente. O Joaquim Barbosa não deve ter dito nada. Na internet, um áudio muito legal do Alexandre Frota, que eu conheço ele pessoalmente, eu gravei 2 vezes com ele. E ele fala do Luciano Huck. Ele conta toda a história do Luciano Huck. Ele conta que o Luciano Huck é íntimo amigo do Henrique Batista, do Sérgio Cabral, e que os caras ligaram a casa dele, Angra dos Reis. Mas Um que todos verdadeiro eles são, absurdo, ecológico. Ele tirou as imagens, ele tirou a imagem. Esse Luciano Huck é... Mas pode incomodar. Não, eu acho. Não foi o Aécio Neves. Não vai, sabe por quê, Chico? O Aécio Neves. Foi o Aécio uma Neves fez uma vidraça declaração fácil. horrível para ele. É uma vidraça fácil. O Aécio Luciano Huck é uma Neves vidraça disse o fácil. seguinte, É só saber como é que é a casa dele em Angra, o negócio na beira da praia, como é que foi conseguido. No hotel dele que ele tem lá Essa é vidraça fácil. Sabe o que o Aécio Neves E é baixinho disse? ainda, né? Ai, Mas qual é o problema de baixinho? Isso só tem contra Aqui baixinho. eu tava procurando o que o... Mas vai enfrentar os chineses com um mini É um mundo lá de acidente Gramado. político, é uma coisa assim. Falando em O Aécio Donald Neves. O senhor acha que tamanho é documento? Dá só um pouquinho, Mari, antes de tu passar para outro. Chicão, por favor. Para Aécio, Olha o que o Aécio disse. Para Aécio, falência da política explica a candidatura de Luciano Huck. Pô, uma falência causada até por ele Aécio. também, né? O sujo falando do mal lavado, o roto falando do furado. Eu já vi de O tudo. seu Aécio, vai procurar a sua turma. O Chicão falando do Donald Trump. Donald Trump tomou uma decisão na semana passada muito interessante e que serve para alguns países muquiranas abaixo da linha do Equador aqui aprender como é que se faz gestão pública. E olha que a gente dizia que o Donald Trump só sabia gestão privada. Sabe quem é que ele vai botar de presidente do Fed, o Banco Central Americano? Porque o Banco Central Americano tem independência, né? O país de primeiro mundo, o Banco Central é independente. Que aliás é uma coisa que o Bolsonaro está pregando, viu, Chicão? Banco Central independente. Não é indicação do presidente, não sei o quê, não. E o governo não bota a mão. O Banco Central cuida do dinheiro, da moeda. O governo está apertado, tem que imprimir mais dinheiro. Não vai imprimir. Tem que emitir título. Não vai imprimir. O Banco Central cuida da moeda, do dinheiro. O Bolsonaro tem essa plataforma, o Banco Central Brasil independente, cuidando só do dinheiro. Nada de ficar esse negócio do real, essa esculhambação. Dólar vai a R$4, vai a 3, 2,80, 3, não sei o quê. Acabar com essa esculhambação. Banco Central cuidando do dinheiro. É uma das plataformas do Bolsonaro. E uma lição sobre isso deu o Donald Trump. Sabe quem é que ele vai botar de sucessor do atual presidente do Banco Central americano, do Fed? Um cara que foi indicado para conselheiro do Banco Central americano, do Fed, pelo Barack Obama. Porque o cara é craque em economia. Legal. O cara é bam em moeda corrente. Aí perguntar para o Donald Trump, ele disse o seguinte: eu preciso de alguém para cuidar da moeda do meu país, eu preciso de alguém que eu tenha confiança. Ele não quer saber qual é a corrente política do cara. O cara é bom, você que vai fazer. Aqui tinham botado um amigo. Só os o amigos, cara que belisca a filha dele. Claro. Bem nada. Já botaram um negócio assim. Voltando a... O Barack Obama indicou esse cara, porque por ser conservador, esse é um excelente para conselheiro do Banco Central americano. Lá são conselheiros que se reúnem, 8 conselheiros. E agora, para ser presidente, é um desses conselheiros. E embora tenha republicanos nesse conselho, o Donald Trump escolheu um democrata, porque o cara é craque e ele confia no cara. Quer dizer, isso é pensar no país, isso é ser gestor público.
Não é fazer gestão para amigos. Tem que colocar nos republicanos lá que ele se arrependeu. Turminha de rodinha, como se faz aqui. Olha aqui, ó, uma outra notícia a respeito de presidenciáveis. Cristóvão Buarque, o ex-governador do Distrito Federal, que ele é senador, ele subiu à tribuna e anunciou que a partir de dezembro ele vai se licenciar durante 4 meses. E durante esses 4 meses ele vai circular pelo país e vai avaliar uma eventual candidatura à presidência da República. Muitas pessoas simpatizam com a pessoa de Cristóvão Buarque como candidato à presidência da República. Eu acho que é um homem transparente. O problema dele é que não tem voto, ele, né? Não tem força, tem carisma. A pessoa é boa, né? Ele é muito bem recebido no meio educacional. E respeitado, né? Respeitado, muito respeitado. Quem sabe não é essa pessoa também que pode, né? Um nome diferente, não é uma coisa plantada, não é uma coisa fake. Eu acho que as pessoas não estão mais procurando aquela coisa fake, sabe? Que parece que vai resolver o mundo, como foi o Collor. O Collor surgiu assim como uma figura implacável na sua moralidade. Caçador de Marajás. O caçador de Marajás. Eu acho que de repente é um nome aí bom. Quero mandar um abraço para a nossa telespectadora, a senhora Kátia Lang, que ela relata um caso aqui. Dona Kátia, eu não vou relatar, mas a sobrinha e o namorado dela foram vítimas de um assalto esse final de semana em Nova Tramandaí. Enfim, invadiram a casa, mantiveram eles como reféns por homens encapuzados. Nossa solidariedade. E ela pergunta, e a segurança como anda, hein? Tá demais. Teve uma onda de assaltos a casas no litoral. No litoral norte. Tá demais a coisa. Exatamente. É uma quadrilha que a polícia está tentando identificar. A polícia já vai montar uma força-tarefa justamente para tentar descobrir. Justamente para fazer cessar. Aí a polícia prende, aí o juiz disse, o senhor foi bem tratado pela polícia, bateram no senhor. E fizeram as pessoas de reféns, né? Não foram em casas que estavam desocupadas. Não, e eles são maus. Eles invadem, são 5 ou 6 encapuzados com arma pesada, e eles são maus, eles judiam, batem nas pessoas, torturam as pessoas. São maus mesmo. Recomendo à polícia que, identificando, não os prenda, tá? Isso, não entregue. Não prende. Sabe aquele negócio de trocar tiro com a polícia? Não prende. Eu recomendo à polícia... Só não prender. Deixa eles um pouquinho mais pesado, Já tem muita gente na cadeia. Eles ficando um pouquinho mais pesado, tá bom. As pessoas perguntam muito sobre a segurança na praia. Existe a segurança. Mas quando você não está na praia... Aí eles mexem lá, tocam o alarme, vai lá o pessoal da segurança. Agora, eu estou dentro da minha casa, na praia, entra o bandido, eu faço o quê? Isso, o senhor não pode ter arma. Bom, é claro. Se o senhor tiver arma, o senhor é preso em flagrante, vai responder a processo e bababá. Porque eles têm certeza que as pessoas não têm arma. E eles têm certeza que ninguém tem arma. Esse é o retrato. Bom, as delegacias fecham mais cedo no litoral, meio de assalto. O que vocês acham, pergunta o nosso telespectador João Pedro, que eu achei sensacional. O que vocês acham da pré-candidatura do Dr. Ray? Ridículo. 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 Mas... ridículo. Ridículo. Agora que tu entendeu, ridículo. Agora, ridículo. Mas aí, daqui a pouco, sei lá, né? As pessoas querem alguma coisa diferente, alguma coisa... Você acha esse rapazinho meio faceirinho, meio alegrinho? Assim? Eu não quero opinar sobre a pessoa. Alguém viu o vídeo do senhor José Dirceu dançando numa festa particular neste fim de semana? Nada demais. Não fosse pelo fato de se tratar de um criminoso condenado, cuja pena está cumprida em regime domiciliar, justamente por alegar e comprovar problemas de saúde. Mesmo depois do escândalo que protagonizou por arrumar um emprego fajuto para cumprir pena em regime semiaberto. Não sou médico, mas o vídeo me pareceu bem saudável, muito feliz e provavelmente o cínico e debochado permanecerá assim por muitos e muitos anos dormindo em berço esplêndido às nossas custas. Também motivos não faltam. Conseguiu proteger seu patrimônio e dinheiro roubado desta nação tosca e inerte, justiça frouxa, comparsa Lula, concorrendo nas próximas eleições. E se duvidar, deve estar articulando seu tráfico de influências para eleger algum pupilo nas próximas eleições. Merecemos, é o que diz Giovanni Prestes. Giovanni Prestes levanta uma bola para certas coisas que até pode mesmo. Não, mas o Giovanni tem razão. Tem todo texto dele. É o sintoma da falência do mecanismo judiciário brasileiro. O sistema punitivo brasileiro está absolutamente falido. Construíram leis medíocres, foram mexendo nas leis, foram legislando em benefício próprio. O Brasil hoje é um país jeca em termos de jurisdição.
A justiça custa caro, mas a jurisdição que o cidadão recebe, o Zé Dirceu está provando aí do tipo que é. Gustavo Vitorino, Quando você fala assim, alguém está me xingando. Não, mandaram não, xingando aqui estão, mas eu... É normal. Eu hoje não quero me incomodar. Vou deixar assim. Eu vou passar batido. Conseguiu. Porque não é assim, ó, é que as pessoas indicam conosco, entendeu? Não, indicam é Quando muito as bom. pessoas indicam com a gente, aí a gente Indicam não é gosta. muito legal. Foi o Gustavo Vitorino e o drone, hein, que apareceu no Em Congonhas. Em Congonhas. Olha o perigo desse negócio vai Pois dar é. meleca. O que é isso, hein? Param 2 horas. 2 horas, claro. Somente o Esse Congonhas. negócio vai dar uma meleca. Olha, um Dá prisão. drone desse se entra numa turbina de Deus avião. me livre. Deus me livre, é Estoura uma a turbina de tragédia. avião. Aliás, eu não sei se alguém viu aquele filme Sully, o herói do Rio Hudson, que foi aquele piloto, Marne, que pousou o avião no Rio Hudson porque não tinha condições. Sim. Todos se salvaram. O filme é muito interessante. Que ele foi é muito demitido, legal. inclusive, né? Não, ele não Fez- foi demitido. Ele pediu aposentadoria, mas é impressionante, porque você sabe que tentaram conduzir o processo para culpá-lo? Pois é. Eu achei que ele tinha... Impressionante, mas no fim do filme ele prova que ele tinha razão, né? O filme é muito bonito, assistam com Tom Hanks e o Ricardo, eu não lembro o primeiro nome daquele ator. É muito, muito legal o filme, que conta a história desse piloto. Mas é tão complicada essa história das turbinas, Magda, que algumas companhias aéreas Urubu derruba. já pensam em criar turbinas com uma espécie de malha protetora. E que é muito complicado, porque na hora da alta pressão, nenhuma Ela malha suga. resiste, né? Ela suga tudo. A pressão é muito alta. Mas para você ter uma ideia, alguns anos atrás, o Marne é testemunha lá no Rio de Janeiro, tinha urubus na cabeceira da pista do aeroporto Tom Jobim, e eles contrataram gaviões. Sim. Eu lembro. Contrataram gaviões. Não Porque faz os muito gaviões, tempo eles isso. faziam uma caçada Nós e falamos sobre retornavam isso. num Aliás, agora eles cancelaram o contrato com a empresa dos gaviões. Dos gaviões, Nós é. estamos sem os gaviões. Pois é, os gaviões Sim, estão nós de estamos volta. sem tudo. Sim. Sim. Tá, Não tem mais nem o gavião. Tá, e esses É um bichinho bonitinho, gavião, né? esses drones não têm regulamentação nenhuma, né, nenhuma. gente? Não descobriram ainda, Não né? descobriram a regulamentação. Olha o perigo disso. Já pegaram o drone tentando levar celular para dentro de presídio. E ficou provado que os guardas das penitenciárias são péssimos atiradores. Porque não acertaram nenhum. Ana Magda, eu tenho uma notícia para as Fale mais, mulheres, para Marcelo. vocês mulheres, que eu acho muito importante. Mulheres ganham menos, mesmo estudando tanto quanto os homens. As mulheres, aos 40 anos, sem ensino médio, ganham em média 28,8% menos que os homens do mesmo nível. E o mais interessante, as mulheres com terceiro grau, com curso universitário, a diferença é de 47,4%. Embora se saiba que as mulheres são muito mais capazes em muitas profissões que muitos homens, porque a mulher se dedica mais, etc, etc, etc. Então, eu acho uma pesquisa bastante interessante, isso da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, que é uma fundação importantíssima que faz esse tipo de pesquisa na área educacional e também na área do trabalho. Por que um homem tem que ganhar o dobro que uma mulher? Por quê? Ninguém responde. E quanto mais, se eu entendi bem, quanto mais se tem estudo, mais se aumenta a diferença Isso, salarial. 47,4% a favor deles quando tem o terceiro grau completo, o curso universitário, formação acadêmica. Olha, Fenômeno curioso isso. Né? FGV. Fenômeno curioso. FGV. olha aqui, ó. Nós temos telespectadores de todas as idades, de todos os lugares e se comunicam conosco do jeito que pode. Chegou hoje aqui, ó. Estava ali na portaria uma folha de caderno, alguém que estuda, uma folha de caderno, assim com o meu nome, para Magda. Quem mandou, eu vou ler porque, entre outras coisas, porque vem ao encontro do que nós estávamos discutindo agora de presidenciáveis Tem certeza que na candidatos. capa não dizia para, Magda? Não, diz assim, ó. Meu nome é Wesley Silva, sou gaúcho de Porto Alegre, tenho 22 anos. Gosto de observar o mundo, pois é uma grande fonte de ensinamento. Quero entrar para a política um dia, pois gosto de me envolver com esses assuntos. Acredito que os três poderes podem funcionar de forma harmônica, desde que cada poder não tente fazer o que não é da sua jurisdição. É desperdiçado, como é que é? Não sei o que lá dizer, não é necessário dizer que o judiciário deve ler a Carta Magna e aplicá-la, e ele faz uma série de coisas. Vocês acham que a falta de mais protestos no Brasil é por falta de organização, ou é preguiça? Aí o mais importante para ele. Manda um abraço para a Gabriela de Charqueadas, um abraço para a Graziela de Charqueadas, para o Elo e Antônio Vinhedo de Ponte. E também para minha mãe, diz ele.
vai voltar para ser não sei o que, não sei o que. A mãe dele é a dona Luciana, mãe do Wesley Silva. Mas ele faz uma avaliação bem maior, ou pelo menos ele diz mais coisas aqui. E aí ele diz que falta muita organização, falta muita coisa. Mas é um jovem que faz esse tipo de análise ou pensa nisso e vinha no seu ônibus escrevendo isso, parou aqui na frente e entregou na portaria. Eu acho fantástico que ele não usou rede social, não usou e-mail, não usou WhatsApp, ele escreveu, coisa que está faltando. As pessoas não escrevem mais, como as pessoas não sabem somar, não sabem diminuir, não sabem aritmética, não sabem mais. Então, é tudo na maquineta, hoje as pessoas não pensam mais. Eu achei um amor, achei muito bacana. Isso é uma prova inconteste que ela lembra da caligrafia. Aula de caligrafia. Aula de caligrafia. Aliás, eu tenho dificuldade também de escrever. Na hora de escrever alguma coisa, porque eu gosto de escrever. Sim. Eu já fico com a mão cansada, Marne Barcelos. Claro, mas não escreve mais. A gente está sempre teclando, a gente não pega mais o papel. A Solange está dizendo aqui, a Magda está primaveril. Eu falei. Blusa cor de pistache. Não, ela tá sorveteável. É o sorvete? Sorveteável, mas tô pistache. Tô pistache. Olha aqui, ó, não entendo como o governo federal cobra dívida do Estado e não paga Lei Candir. Se quero cobrar um cliente meu e devo a ele, deveria, por moral, pelo menos abater o que eu devo a ele para cobrar somente a diferença. Que justiça é esta nesse país? E eles não se acertam. O que será de nós? Ernie Klassmann, de Sapiranga. Eu acho que não é uma justiça, é uma injustiça, né, seu Ernie? Enfim. Sabe que tem uma decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que reformou uma sentença de primeira instância e fala do relacionamento homoafetivo, mas é do relacionamento moderno mesmo. Um casal homoafetivo ficou 10 anos junto, Gustavo e Vitorino. 10 anos se passaram. E eles entraram na justiça para pedir a divisão de bens e tal, um deles. E a justiça, na primeira instância, decidiu que não haveria divisão de bens porque eles não tinham um relacionamento estável, porque tinham um combinado que não seriam fiéis um ao outro. Eles tinham um relacionamento moderno, um relacionamento aberto. Exatamente, Marne Barcelos. A justiça, em primeira instância, entendeu que aquele relacionamento aberto não era um relacionamento estável. Já o Tribunal de Justiça de Santa Catarina entendeu que o relacionamento aberto é um relacionamento estável, reformou a decisão e eles tiveram que dividir os bens. Viu? Que é o mais lógico, né? Sem dúvida. Porque acordo, acordo. Não havia, nesse caso, acho que não foi uma traição. Eu acho que o relacionamento havia consentimento. Aberto é um relacionamento estável. Porque a estabilidade de duas pessoas morarem juntas e ter uma relação. Agora, se uma tem um viés diferente com a outra, normal para eles e é diferente dos outros casais, eu acho que é um relacionamento normal. E eles tinham consentimento, né? Eles consentiram. Por isso que é aberto. Respeito. Eu já tive um relacionamento aberto e achei legal a experiência. Que nem o deles, dividiu bens assim? também? Não, era um relacionamento aberto, não tinha essa visão de construir uma família, ter bens. Foi um ano juntos, legal, foi aberto. Fidelidade? Morando junto. Fidelidade. Essa palavra não existia porque era um conceito de fidelidade. Nossa, era uma fidelidade espiritual e não carnal. O carnal podia para todos os lados. Eu adorei. Foi uma fidelidade espiritual. O ano mais feliz da minha vida, que eu vivia na boa, na noite, ela vivia também. E ninguém traía ninguém. Não se traía, não se via. Mas até porque estava liberado. Estava liberado, não tinha. Exatamente, estava consentido. Estava consentido, não tem graça. E a separação foi bacana. Não estou mais afim, tu também não está. E já me contaram de um relacionamento assim, é um relacionamento aberto, mas a combinação era a seguinte, só quando a pessoa ia viajar que podia acontecer alguma coisa diferente. Entendi. Então o relacionamento aberto era fora da cidade. Passou um ano fora. Aquele amor sem escala, então aí é diferente. Mas o aberto é legal. O relacionamento era um casal, dois homens. Olha aqui, ó, deixa eu dizer para vocês, nós recebemos uma correspondência. Atualidades Pampa, os cuidados de Magda com licença. Magda Beatriz, mais apresentadores. Temos uma ótima notícia para lhe dar. Você é finalista do 18º Prêmio Press na categoria Melhor Programa de Televisão.
E aí vai extensivo a todos, toda a bancada, o convite para participar da cerimônia, que será na noite de 27 de novembro, uma segunda-feira, a partir das 19 horas, no Teatro Dante Baroni, ali, que é o Teatro da Assembleia. Não vai dar, nós só vamos poder ir depois do programa. Dona Magda, eu teria 30 segundos para fazer dele. Faça. Vou perder o coquetel às 7? Vai perder o coquetel. Aqui... Sou Vitorino, eu só quero falar rapidamente de um filme que eu assisti esse final de semana, eu já havia lido o livro há muitos anos atrás, chamado Os Irmãos Karamazov. Os Irmãos Karamazov, de Fyodor Dostoiévski. Não tem nada a ver. Dostoiévski, que foi um dos maiores escritores russos de todos os tempos, um russo maravilhoso, que escreve um verdadeiro drama de um pai degenerado, de um pai dissoluto, que tem um relacionamento com a mulher e o filho se apaixona por essa mulher e se enlouquece por essa mulher. É um drama intenso, fantástico e que mostra a capacidade de um grande escritor, como foi Dostoiévski, de levar ao livro e depois à tela, numa adaptação, evidentemente, um filme fantástico. Irmãos Karamazov. E o Briner é o grande ator, e Maria Schell, que era uma americana lindíssima. Põe linda aquela mulher. Maria Schell. De gasolina? Ela era casada com ele. Com ele. Os irmãos Karamazov não eram primo dos irmãos Smirnoff? E concunhado dos Strogonoff? Era a família. Como é que é a família? A família aí? Como é que tu constituísse essa família? Agora, que eu não estava prestando atenção? Se ele fala alguma coisa e eu faço esse tipo de interferência debochada, o senhor Vitorino, ele tem uma alma debochada. Outro assunto, ou um outro acontecimento também que marcou muito esse final de semana foi o terremoto no Irã, né? Com o número de... Que coisa 400, horrível aqui. Mais 400 mortos, deve ter sido mais, né? Tinha parado por aí. Zé Lutzenberger, a natureza não cobra, ela se vinga. Ele sempre disse isso, e as construções lá são precárias. A gente percebe que as fotos das construções, eles já vivem num lugar mal. Assim, muito mal. É de adobe, eu acho. Então, se a terra treme a 7 pontos, não sei o quê, não tem nenhuma estrutura. Nada. Foi o que aconteceu no Haiti, né? Nenhuma. Também, Exatamente. Destrói os países sem estrutura. É verdade. O nosso, por exemplo, destruiria. Porque as nossas construções... Bom, sem tremer nada já cai. É verdade. Não fazem de areia, não fizeram um edifício lá de areia do Rio de Janeiro? Eu não vejo. Você sabe de algum engenheiro preso aí porque fez algum projeto que caiu na cabeça de alguém? Não me lembro. Sei, cai marquise, cai não sei o quê. Teve um viaduto no centro de Belo Horizonte que custou 1 bilhão e 400, que caiu lá. Matou em cima de um ônibus. Matou um ônibus, caiu em cima de um ônibus, um caminhão também. Não sei ninguém que foi preso aqui. Gustavo Vitorino, tem um e-mail para ti aqui, do nosso telespectador Sérgio. Tem mãe no meio? Não. Que isso? Eu estou acostumado a ser Gostaria de perguntar ao Vitorino como será que os sindicatos vão reagir na cláusula da reforma trabalhista que trata do acidente de percurso. Porque hoje, quando o funcionário se desloca ou sai do trabalho obedecendo o mesmo trajeto diariamente, esse mesmo funcionário, ao sofrer um acidente, é considerado acidente de trabalho. O que eu sei também, até hoje era o que eu sabia. Sendo amparado judicialmente pela lei e tendo a CAT liberada pelo empregador. Segundo a nova reforma, se houver um acidente de percurso, como citado acima, não será mais considerado acidente de trabalho. Qual é a tua opinião sobre isso? Ele quer saber o que os sindicatos vão fazer? Nada. O sindicato não está preocupado com o trabalhador. O sindicato está preocupado com o imposto sindical e como é que eles vão meter isso nos acordos coletivos. Existe a possibilidade do trabalhador ficar livre de sindicatos uma vez por todas. Olha bem, trabalhador que eu digo é aquele que não quer se sindicalizar. Porque quem quer sindicalizar, preenche a ficha, participa espontaneamente, que é o que deve ser feito em qualquer lugar do mundo. Vai ter os direitos que o sindicato vai ter os direitos, o sindicato vai dar serviços, tudo bem. O sindicato vai ter que se vender, vai ter que parar de entrar dinheiro para verba de representação de diretor, tá? Então, assim... Os sindicatos hoje, eles vão tentar incluir nas cláusulas, nos acordos coletivos, verbas, que eu não sei o nome que eles vão dar algum nome, mas é alguma forma de meter a mão no seu bolso. Tá? O nome eles vão criar na hora. Nos acordos coletivos, o que acontece? A única forma do trabalhador escapar do sindicato é o Michel Temer encaminhar dentro das medidas que ele prometeu, alterando, é eliminar a sobreposição do acordo coletivo sobre a lei. Bom, se ele fizer isso, o trabalhador está livre.
de ser achacado pelos sindicatos. Se ele não fizer isso, podem anotar. Os acordos coletivos terão cláusula, verba de manutenção, verba de não sei o quê. Eles vão dar um nome qualquer para meter a mão no seu bolso. Pode ter certeza. Agora, o sindicato está preocupado com o imposto sindical, com essas coisas. O resto vocês estão se lixando. A propósito... Eu só fazer uma correção. Vai. É que um desses telespectadores, não sei se foi esse, ele ligou me xingando, que eu tinha que conhecer os sindicatos patronais. Eu vou falar pela 1000ª vez. Eu falo aqui de sindicatos laborais. Os patronais. Os sindicatos patronais vão muito bem, obrigado. Eles prestam serviços aos seus filiados. Ninguém quer desfiliar de sindicato patronal, porque eles são organizados, eles trabalham politicamente em Brasília, conseguem conquistas, conseguem avanços na legislação, e esses ninguém está preocupado com verba de representação ou coisa assim. Sindicato patronal no Brasil é uma estrutura bem feita e bem montada. Os sindicatos laborais é que vivem do suor e do sangue do trabalhador. Dona Magda, eu só queria falar de uma sentença, já que você está falando de justiça do trabalho. Um juiz do trabalho, não lembro de que cidade, eu passei essa informação hoje, esse juiz do trabalho deu uma sentença contra o empregado, porque o empregado foi assaltado na rua e ajuizou uma ação contra a empresa pedindo X reais, etc. Então o juiz disse que foi litigância de má-fé. Como é que... Eu vi isso. Viu isso? Como é que a empresa pode ser responsável se eu sou assaltado na rua? Então ele foi obrigado a pagar os honorários advocatícios da parte... Ele classificou como litigância de má-fé. Pagar isso mesmo, pagar a sucumbência. Multou, né? Eu vi essa notícia. Mas eu achei interessantíssimo. E é uma decisão interessante, sabe? Então agora estão fazendo isso, né? Não, porque, Magda, o que existe de litigância de má-fé na esfera trabalhista, o sujeito vai para a rua da empresa, fica brabinho com a empresa. Aí ele arruma 2 amigos para testemunhar para ele. Aí vai lá e diz que ele plantava bananeira, que ele pintava cerca, que ele cavava buraco no chão. Peraí. Falando sobre justiça do trabalho, eu recebi aqui um e-mail falando sobre um curso de atualização que tem o título de A Reforma Trabalhista e seus reflexos no direito processual do trabalho. Então, aqui vai haver esse curso nos dias 27, 28 e 29, agora de novembro. O local é o auditório FBT INEG, na Rua Mostardeiro, número 88, no 2º andar. O horário é das 19 às 22h30, tá? Nesses 3 dias. E ele tem como coordenador científico o desembargador do TRT da 4ª Região, desembargador, professor Francisco Rossal de Araújo. E entre os palestrantes, entre as pessoas que lá estarão como convidados, enfim, Dr. Gelson de Azevedo, advogado, ministro do STS, também o Dr. Ricardo Gelling, que é advogado, desembargador aposentado do TRT e da 4ª Região. Enfim, acho que é um momento de se atualizar, porque eu acho que as pessoas estão um pouco perdidas, né? Sim, a legislação mudou. Bem, veio a calhar esse assunto aqui. Muito obrigada. A legislação mudou, mas sabe, Magda, eu estava olhando para ver, o prejuízo ao trabalhador. Eu não consigo ver grandes prejuízos ao trabalhador. Não consigo. Tem algumas coisas que mudaram ali que vão dar... Mas foram mantidos os direitos? Não adianta ser contra só por ser contra, né? O negócio de ser contra virou uma indústria, os sindicatos são contra. O sindicato está preocupado com o imposto sindical, essas centrais sindicais, esses caras... Tem gente que não trabalha há décadas, vive só de sindicalismo, É verdade. Vitorino, e outra coisa, acabar isso no as Brasil. Manifestações do Brasil inteiro foram um fracasso, essas manifestações. Sim, era meia dúzia de gato pingado, as manifestações. Para que essas manifestações? Manifestações existiram no Brasil quando foi para tirar Dilma. Realmente as manifestações dos dois lados, milhões de pessoas em São Paulo, sobre isso. Foi um negócio fantástico. A manifestação que o Mário está falando é a maior verdade, sabe por quê? Infelizmente, essa direita, ela é muito mimimi, é muito estilo Beverly Hills, quer fazer uma manifestação fashion, a manifestação tem que ser dura, contundente, atingir os objetivos e não ficar manifestação uma forma de conhecer pessoas e fazer relacionamento. Tomar chimarrão. E um beijo, um abraço para a Chica Bertazzo, que é minha amiga lá de Santa Maria, que é uma fã da Atualidades Pampa, sempre ligado todo dia no nosso programa. Gosto de toda a bancada aqui. Obrigada. Olha aqui, ó, hoje uma outra coisa que aconteceu também nesse início de semana foi o projeto aprovado pela Câmara de Vereadores de Porto Alegre, que estabelece um programa de combate ao assédio sexual no transporte coletivo.
O objetivo dessa proposta, que foi inclusive aprovada por unanimidade, é fazer com que as empresas de transporte se empenhem mais com monitoramento, com uma série de coisas, proibir o abuso dentro dos seus coletivos. A lei aprovada determina que as empresas façam campanhas educativas para estimular as denúncias, as empresas de ônibus criem ouvidorias para receber relatos de assédio e encaminhá-los à polícia e promovam o treinamento de motoristas e cobradores sobre como proceder. A autora do projeto, quem é? A vereadora Fernanda Melchiona, do PSOL. Destaca a aprovação como um passo importante para a cultura machista. Eu acho impressionante como os vereadores do PSOL aparecem em Porto Alegre, a Fernanda, né? Eles têm uma presença de mídia, eles têm uma presença, eles estão sempre com algum projeto. Eu admiro, eu posso não concordar com a ideologia. Isso é outra coisa, não concordar, tudo bem. Eu não concordo com a ideologia. Eles estão sempre com alguma coisa, eles estão sempre na lista, estão sempre ali. Eles são de um oportunismo impressionante. Não, mas eu não estou discutindo, estou dizendo que eles aparecem, né? Mas não estamos dizendo se é bom ou não, eles aparecem. Isso. Trabalho, mostra que trabalho. Fernando de Novo Hamburgo tem uma camisa um pouco mais clara que a do Chicão. Óculos escuros e sou quase careca. Posso fazer dupla com ele no próximo programa? A gola levantada está muito elegante. Só me faltam os relógios. Abraços e parabéns pelo programa. É o Fernando de Novo Hamburgo. Valeu, Fernando. Obrigado. Nós falamos agora sobre a Dilma Rousseff agora há pouco, né? A dona Lara Palhares fez um versinho aqui. O programa tá ótimo. Vou assisti-lo de novo. Afinal, o Vitorino tá feliz com o seu novo nariz. Muito bom. Parabéns. Pô, dona Lara. Deixa eu te dizer agora, Vitorino, tu fez eu me lembrar. A menina do caixa do Zafari do Bourbon Shopping. Hoje estava ali treinando uma colega nova e aí quando apareceu o meu nome ali e tal, né, no meu cartão, ela disse, a senhora tem o nome de uma apresentadora de televisão que eu gosto muito. Ela faz um programa, eu digo, sou eu, minha filha, assim, mais montadinha, sou eu que vou para a TV. Montadinha. Mais montadinha. Aí ela disse, que pena, agora eu tô trabalhando aqui, não posso ver. Ela disse que adora o nosso programa, assiste muito e pediu em especial um abraço e um beijo grande e os maiores elogios para Gustavo Vitorino. Opa. Ela chama Dora Linda. Dora Linda. Uma jovem que se chama Dora Linda, que é um Dora Linda, bonita, querida, um grande abraço, obrigado pelo carinho com essa bancada, com esse programa. Seja sempre boa telespectadora, curta com a gente. Uma honra ter você conosco aqui na TV. Ainda bem que eu lembrei agora. Obrigado. Mari Barcelos. Os aniversariantes, Sim. O primeiro aniversariante, uma das grandes figuras deste país, Marechal Mascarenhas de Moraes. Gaúcho de São Gabriel, foi comandante da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. Aliás, o único país da América Latina a mandar soldados, mandar uma força, milhares de homens, milhares de brasileiros foram para os campos da Itália com atuação belíssima, atuação de confronto contra o exército nazista, contra o exército alemão. Inclusive, um batalhão inteiro de alemães se rendeu aos pracinhas brasileiros, né? Eles voltaram para o país, alguns tiveram uma vida razoável, outros perderam, outros voltaram para o Brasil traumatizados com todo o acontecimento que é uma guerra, que é realmente uma coisa horrível. Então, Marechal Mascarenhas de Moraes, o Brasil agradece o seu empenho e a sua liderança na Segunda Guerra Mundial. E ainda eu comentava dias atrás o livro do William Bloch, esse rapaz aí, que está sendo muito falado aí, que eu li, que tratava da FEB e não tratou da FEB com o respeito que ela merece. Pelo menos foi o que eu entendi naquele livro. Joe Mantegna, que é um ator americano de aniversário hoje. Whoopi Goldberg, atriz americana, completando hoje 62 anos de idade. Esta mulher simplesmente é maravilhosa. É maravilhosa, né? Naquele filme Ghost, O Outro Lado da Vida, ela ganhou o Oscar, inclusive, de melhor atriz coadjuvante. Luiz Melo, ator e diretor brasileiro, um dos melhores atores da televisão brasileira. Gerard Butler, que está de aniversário, ator e cantor escocês. Eu não sabia que ele era escocês. É o que fez o filme
de E o Lucas Barrios, futebolista argentino, ele joga no Grêmio ou joga no time? Paraguai joga no Grêmio. Mas aqui é argentino. Mas é Paraguai. Não, o Lucas Barrios é argentino. Naturalizado para... Ele é argentino naturalizado paraguai. Acho que ele é Você que é Paraguai. Acho que ele é argentino. Então, estão aí os aniversariantes. Olha aqui, ó, o telespectador está reclamando que eu falei sobre o curso de atualização sobre a reforma trabalhista e não disse como é que as pessoas se inscrevem ou tem mais informações. Então, aí vai, www.fscursoseeventos, tudo junto, fscursoseeventos, tudo junto.com.br. Desculpa, eu me distraí aqui falando só sobre o conteúdo. Carla, acho que vocês deveriam ouvir a história e as propostas do Dr. Ray. Dr. Ray. Ele é um brasileiro pobre que foi adotado por americanos e que deu certo e é um homem rico, tem mulher, filhos e uma carreira invejável. Por favor, se informem, seria uma candidatura surpreendente. Quem sabe, né? Eu confesso a vocês que eu sei pouquíssimo dele. Vi algumas vezes na TV, mas acho uma coisa muito, muito caricata. Muito... Bom plástico, né? Exato. Não para presidente. Presidente. Já pensou o dia da posse? Luciano Huck, Marina Silva, Já pensou o dia da Dr. posse? Rei. Gente, por favor, presidente de uma nação Olha aqui, do tamanho o do Dr. Rei Brasil. abre a câmera Chega de nele. brincar com o nosso país, Chega né? de brincar com o Brasil. Abre a câmera no Dr. Rei e diz: bom dia, senhoras e senhores brasileiros. Como seu presidente... Como é que ele é? Porque ele fala assim? Fala assim. Fala assim, Claro. exatamente. Ele pode ser um bom apresentador de televisão. Bom médico. sei lá. Sei lá Boa o que noite, ele é. bancada maravilhosa. Ano que vem vamos de Moro e Mourão para ganhar a eleição e nos salvar destes ladrões do Congresso. Abraços a todos. Carla, manda um beijo para mim. É o Marcos de Novo Hamburgo. Beijo, Ai, eu Marcos. achei bárbaro. As pessoas resolveram fazer versinhos. O Né? Bolsonaro então- começou a semana já adotando a nova estratégia dos seus marqueteiros. O Bolsonaro agora começa a falar sobre economia, tem propostas para a área de produção. Ele está tirando o foco daquela coisa de xenofobia, de homofobia, estão tirando aquela bobagem. Ele quer afastar esse negócio, porque a única coisa que tem contra ele é isso, né? É isso. Ele só consegue combater no Bolsonaro para dizer, porque ele é isso, que ele é aquilo. E o Bolsonaro está focando agora outros segmentos, especialmente o da economia, porque queira ou não queira, o brasileiro com o tempo vai aprender a votar também com o bolso. Sem Isso dúvida. vai ser. Tá aí, vote com o bolso, Bolsonaro. Isso, vota Aí o slogan. Mari Barcelos acaba de criar. A segunda é hoje. Boa. Não, hoje tá Tem que brilhante. ganhar por isso, começou a semana Marcos. muito bem. A gente não tem que ser De graça não dá. Começou a semana muito bem. Falando em começar a semana muito bem, deixa eu fazer uma pergunta para você. Aliás, o Bolsonaro tem que resolver os problemas com a justiça, né? O que juiz gosta de encher o saco do Bolsonaro? Pô, o tal de... O rapaz aquele, não é o nome... O Jean Willis? O Jean Willis cuspiu nele, ficou por isso. O Bolsonaro fez um comentário, perguntaram para ele se ele teria um filho gay. Ele disse que não, que a minha família Foi bem não criado tem, e que foi tal. tudo bem criado e tal. Um juiz lá condenou ele a pagar não sei quantos, 150 mil E reais. se tu observares uma coisa, ele não ofendeu ninguém. Não ofendeu ninguém. Ele falou A Justiça do Rio de Janeiro, falou Magda. sobre ele. A Justiça do Rio de Janeiro é fogo. Eu, por exemplo, na Mega não vai ter... Mas, enfim, A não estou Justiça do Rio de Janeiro, defendendo o Justiça de Bolsonaro. Não, Bastante. ele disse que ele educou bem os filhos e por isso como eles se os não... outros- como se o texto os foi outro, outros... né? Sabe o que é? Como se os outros que quando têm eles- dentro Mas das é uma suas opinião casas, criticável, as mas pessoas- mandar ele pagar 150 mil para não sei o quê. Concordo. Para, Quando eles viajou, sentenciam o Bolsonaro, eles estão sentenciando os militares. Eles veem nele a figura do militar. Mari, quer uma coisa? É isso. Começa por uma papagaiada. Juiz nenhum pode condenar o Bolsonaro. Ele só pode ser julgado pelo STF. Está lá na Constituição. Crime de opinião, ele só pode ser julgado pelo STF. Não pode a Justiça do Rio de Janeiro querer fazer gracinha. O que estão fazendo lá é querer avocar para si uma coisa que eles não têm competência, não têm jurisdição. É tudo gracinha, o Bolsonaro em Brasília vai reverter tudo Gração. isso. Porque crime de opinião não pode. Não pode, só pode ser julgado pelo STF. Se for condenado pelo STF, assunto encerrado. Então, assim, essas condenações do Bolsonaro é tudo gracinha que estão fazendo. Tem justiça, se xingar não sei quem, se ofender não sei quem. Porque
tem que pedir para a Câmara também. A Câmara tem que aprovar. Mas cuspir no outro pode roubar à vontade, isso aí... Olha que lá no comecinho do programa eu tentei ler o e-mail da dona Neuza Rocha, mas não consegui, porque eu li só a primeira frase e me interromperam. Mas eu vou fazer soro caseiro, eu vou insistir. Hoje é o Dia Mundial da Gentileza. Verdade. Já tinha dito a Neuza Rocha. E eu do lado desse animal. Que é o dia 13. A senhora está vendo o procedimento dele. Eu gentilmente lhes digo, obrigada pela companhia, pela descontração e pela diversão. Meus braços acolhem todos com carinho. Não liguem se alguém lhes ofender. Hoje também é o dia do mau humor. E como tem, diz a Neuza Rocha. Olha, dona Magda, ele me chama de animal e a senhora não me defende? Não diz nada? Ele me chama de animal aqui? O que é isso? É gentileza, eu estou elogiando os animais. Da cara dele. Que cara de pau. Ela é gravidez, está com o nariz novo. Deitada de E o doutor Estevão não fez plástica nenhuma. Não, a melhor parte é que o doutor Estevão não deve ter cobrado pela... isso ele está feliz é por isso. Não deve ter cobrado com a limpeza que fez no nariz dele. Não fez nada, só até hoje não pagou o jantar do Chicantofani. Pô, me deu um remedinho e pronto. Mas isso vale ouro. Há quanto tempo estava tentando tratar o negócio? Gastou uma grana com pomadinha e não sei o quê. Presta atenção, o diagnóstico do doutor Estevão vale uma fortuna. Porque ele resolveu a tua vida, tu sofre há milênios. Há quantos anos tu sofre com isso? E ainda diz que tu pode comer 4 ou 5 meses com pomadinha, as pomadinhas caras. Agora, porque tu tem isso de vez em quando. Aí o doutor Estevão olhou pra minha cara e disse assim, não, isso aí é não sei o quê, tá aqui, toma isso aqui, me deu a receita. Comprei, 4 dias depois, não tinha mais nada. Viu só? É purgante? Não, se fosse... Eu tinha... o Mário Barcelos. Mas ele me chama de animal, não sei se você tomou purgante para melhorar a aparência. Me chama de... Não te chamou de nada. Não, chamei, tomou um purgante. Aliás, é recomendável tomar purgante uma vez por ano, limpa a trilha. Não, uma vez por ano, de vez em quando a gente tem que fazer uma... Limpa trilho. Pensei que era trilho. A gente tem que fazer... Não, uma vez por ano eu limpo com purgante. Que isso? Vamos. Eu posso dizer o que eu tomo? Não precisa, não interessa pra ninguém. Campari com gelo. Não interessa para ninguém. Campari com gelo, me dá uma frouxura. Cada um tem seus métodos. Técnica é um purgante delicioso, né? E fica alcoolizado. O pessoal do Campari que deve estar odiando. O Chicantofani tem um telespectador, o nosso telespectador Orestes José Rasquinha. Ele diz o seguinte, deixa eu abrir aqui para ler direito, para não prestar atenção no serviço. Boa noite, Magda e bancada. Chicão, é incrível a postura dos italianos, mesmo na eliminação. Saíram de campo sem demonstrar nenhum abalo e muito elegantes. É que o italiano é um homem diferenciado. Eu sou filho de italiano, metade redondinha para ele, do meu coração está em Pescia, do lado de Florença, porque o italiano é fashion, é de bem com a vida, é boa pinta, que nem eu, sempre elegante, diferente do brasileiro. Então, para ele, a vida está sempre boa. Ele é bem amado, ele é bem resolvido. Agora, aqui não, aqui quebra tudo. O Internacional, por exemplo, a torcida empatou com um time da segunda divisão aqui. Coisa horrorosa. O Internacional está fazendo uma péssima campanha. A direção do Internacional devia ir embora. Esse Marcelo Medeiros, quando eu fiz uma campanha aqui de um amigo nosso, que é teu amigo, né? Amarante? O Amarante. Não, o Alfredo Amarante. O Marcelo Medeiros é a continuação de Fernando Carvalho, de Pífero, que se intitula os donos do Internacional. Péssima campanha, péssimo presidente e uma torcida, um time mau, era para ganhar essa segunda divisão, nem isso vai ganhar. Vai 40 mil pessoas torcer, perde, não ganha. E jogadores ganhando R$1 milhão debochando ainda. E aqui a torcida quebra, o diretor é nada a ver, o jogador é um CPF, ao contrário do futebol italiano. Lá tudo é Paolo Maldini, é Francesco Toffani, é outro nível, né? Não é essa ralé aqui. Não fala assim das ralé, pessoas, não são ralé. Quebraram o estádio, a torcida foi mal educada e o pior, a direção demitiu o técnico, em vez de se autodemitir. O senhor Marcelo Medeiros devia de colocar o cargo à disposição. Desde que ele assumiu, o Internacional virou uma transamazônica. Vai do nada ao lugar nenhum. É um péssimo time. Então há ainda, porque estão tudo pelo bife. Por isso que eu sou Grêmio Futebol Porto Alegrense. A grife do Rio Grande do Sul. Exatamente. Agora, Chicão, que coisa ridícula. Há 2 jogos do final, demitiu o técnico. Como vai adiantar? Nada. Mas é um discurso covarde.
da direção. Foi fácil demitir o cara. Para explicar para a torcida, porque a torcida é fiel, a torcida é legal. Mas a presidência, a direção, não, ela não tem discurso. Ela é incompetente, então larga tudo em cima do Guto Ferreira, que não tem culpa alguma. A folha salarial de um jogador de Nacional ganhou R$1 milhão. Imagina, deve ser a folha salarial de todo o time que disputa a Série B. Mas é que tem umas coisas engraçadas que acontecem, né? Por exemplo, quando foi feito todo aquele levantamento, toda aquela avaliação, que tem um nome, um relatório, que formaram uma comissão e que agora tem que destrinchar, tiraram o Amarante da comissão. Tiraram o Amarante. Por quê? 42 milhões ou 40 e poucos milhões? Porque ele vai atrás da coisa. O Internacional tinha que ter uma lava-jato. O Internacional está mais para aquele esquema propinagem de Brasil que de Brasília que não tinha que formaram um grupo, ele estava nesse grupo, aí levantaram tudo de errado, que tem que ter acerto de contas, enfim. Aí na hora de efetivar as coisas, tiraram o Amarante. O presidente, com o Amarante, tiraram o Amarante. Transparente. Porque o Amarante é um cara legal para ser presidente, né? Mas enfim. Mas não faz politicagem, não é daquela turminha. Olha aqui, não fala, cara. Concordo com o Chicão sobre esses políticos asquerosos. Conheço o Hulk de Angra dos Reis, ele é uma fachada, ele é falso. Só não assinou o WhatsApp. Falar nisso, lembrei, Fernando de Noronha, que ele tem um hotel. O Luciano Huck é dono de um hotel sensacional em Fernando de Noronha. Aquele lugar horroroso, que é feio, né? Um lugar que não pode nem andar de sapato. Pois é. Como será que foi isso? Como será que foi? Como será? Como será? Como será? Isso é da música, né? Imagina o futuro presidente da nação. Um hotel inexplicável em Fernando Noronha. Verdade, Como será? Verdade. Olha, o professor Christian Killen, professor do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ganhou num reality show aí uma bolsa milionária para pesquisar sobre depressão na adolescência. Tá? Ele participou aí do reality show, ele e mais outras 6 pessoas, e agora um gaúcho vai pesquisar este trabalho. Esse assunto. Nós vamos encerrando o nosso programa por aqui. Voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, e como sempre, desejamos a vocês bons sonhos e um encontro amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente.